Então, pessoal, ó, vamos dar continuidade aqui com a nossa aula. E agora eu vou resolver com vocês três questões que foram questões de Enem e que o assunto função quadrática ele apareceu de uma forma muito clara, ok? Então, a primeira questão, essa questão aqui do Enem de 2013, fala o seguinte: a temperatura T de um forno em graus centígrados é reduzida por um sistema a partir do instante de seu desligamento, T igual a zero, e varia de acordo com a expressão. Aí aqui, olha, ele te deu a expressão, né? Que claramente é uma função quadrática. A gente identifica a função quadrática por esse expoentezinho aqui 2, ok? Então, ele te deu essa função aqui, ó, que eu estou destacando de verde, com T em minutos. Por motivos de segurança, a trava do forno só é liberada para abertura quando o forno atinge a temperatura de, olha, gente, informação importante, temperatura de 39 graus Celsius. Aí a pergunta dele é a seguinte: qual o tempo mínimo de espera em minutos após se desligar o forno para que a porta possa ser aberta? Aqui a gente tem as opções, né? Então, ó, galera, a primeira coisa que você vai fazer para resolver esse exercício aqui é a gente vir, né, e colocar a nossa equação quadrática, que nesse caso aqui ele deu, ó, a equação como sendo Tzão de Tzinho igual a menos T ao quadrado sobre 4 mais 400. Então, essa aqui é a nossa equação. Tá? Então, vamos entender a equação. Esse Tzão aqui, ó, que ele colocou, tá certo? Isso aqui, gente, está representando a temperatura. Temperatura. E esse Tzinho aqui que ele colocou representa o tempo, ok? Então, são duas variáveis que a gente tem aí. Ele falou de temperatura, ó, tá bem claro aqui. Temperatura T, ó. E o tempo Tzinho, ó, com T em minutos. Então, deixando bem claro aí que o Tzinho significa tempo. Aí, o que que a gente vai fazer para resolver essa equação? Olha só, gente, ele te deu a equação e ele quer que a temperatura atinja 39 graus Celsius. Esse 39 aqui, ele só pode representar esse Tzão, ok? Então, eu vou escrever aqui, ó, que Tzão tem que ser igual a 39 graus Celsius. E ele quer que a gente determine o tempo em minutos. Então, ele quer que a gente ache o Tzinho. Então, vamos lá, ó, resolver a equação para ver como que vai ficar. Eu vou colocar aqui, ó. A gente tem a 39, né? Já estou substituindo, ó, no lugar desse Tzão aqui, eu coloquei 39. Isso é igual a menos T ao quadrado sobre 4 mais 400, ok? Então, ó, gente, repetindo aqui a equação, eu vou fazer o seguinte. Eu vou reescrever ela da seguinte forma. Esse 39 aqui eu vou passar para o lado de cá. Então, vai ficar o seguinte. Vai ficar menos T ao quadrado sobre 4 mais 400, certo? Esse 39 positivo vem para cá, negativo, menos 39, igual, do lado de lá não ficou ninguém, né? Então, igual a zero. A gente tem que resolver isso aqui, então. Então, vai ficar, ó, menos T ao quadrado sobre 4. 400 menos 39, pessoal, dá para fazer de cabeça, né? Dá 361. Isso igual a zero. Só que eu quero achar esse Tzinho aqui, então eu vou isolar ele. Então eu vou fazer o seguinte, ó,
menos tzinho ao quadrado sobre 4. Esse 360 vem para cá negativo, ok? 361. Tá positivo, joguei para o lado de lá negativo. Eu joguei para o lado de cá porque eu quero que o t ele fique isolado. Porque agora esse 4 aqui, ó, que está dividindo, ele vem para cá multiplicando. Então vai ficar, olha, menos t ao quadrado é igual a menos 361 multiplicado por 4. Aí, ó, vai ficar menos t ao quadrado é igual a menos 361 vezes 4. Eu vou fazer aqui, ó, 361 vezes 4. Vamos ver quanto que dá. 1 vezes 4 é 4. 6 vezes 4 é 24. Vem 2. 3 vezes 4, 12. Com 2, 14. Então, ó, deu 1444. Então, 1444. Tá, e agora? O que que eu faço? Gente, ó, para tirar esse sinal negativo, quando tem dois sinais negativos, um de cada lado, você vem aqui e multiplica por menos 1, ok? Então, eu vou multiplicar aqui por menos 1 e vai ficar todo mundo positivo. Então, eu vou ter, ó, aqui t ao quadrado igual a 1444. Como que eu encontro o valor do t? É simples. Esse quadrado eu passo para esse outro lado como raiz do 1444. Ok? Então, nesse caso aqui, ó, o t vai ser... Deixa eu apagar aqui. Nesse caso aqui, ó, o t vai ser igual a raiz de 1444 é 38, ok, galera? 38. Então, você descobriu a raiz, tem 38 aqui, tem a opção D. Então, marca aqui, ó, letra D, ok? Então, essa foi uma questão aí que caiu no Enem de 2013. Basicamente, você tinha que saber resolver uma função quadrática, né? Então, foi isso que a gente fez. Vamos ver aqui uma outra questão, olha. Essa aqui é do Enem de 2016. Essa questão fala o seguinte, olha. Um túnel deve ser lacrado com uma tampa de concreto. A seção transversal do túnel e a tampa de concreto tem contornos de um arco de parábolas e mesmas dimensões. Então, a gente falou aqui numa coisa que eu ainda não falei para vocês, mas eu vou aproveitar esse exercíciozinho aqui para introduzir, ok? Ele falou aqui, ó, de um arco de parábola. O que seria isso? É o gráfico da função quadrática. A gente define esse gráfico como arco de parábola, ok? Nesse caso aqui, ó, é algo mais ou menos assim. Deixa eu desenhar aqui para vocês. Algo mais ou menos assim, um arco de parábola. Ó. Esse aqui ficou maior, então ficou melhor para a gente perceber, tá certo? Tem aí um arco de parábola. Aí a gente vai fazer o seguinte, para entender melhor o exercício, eu vou traçar aqui, ó, um eixo, certo? Fazer de preto. Eu vou traçar aqui um eixo que vai representar o Y e vou traçar aqui, olha, um outro eixo que vai representar o X. Vocês vão já entender isso aqui para a resolução do exercício. Então, isso aqui é o X, tá certo? X. E esse aqui de cima é o Y. A gente vai precisar para resolver. O de vermelhinho é o arco de parábola. Para determinar o custo da obra, um engenheiro deve calcular a área sobre o arco de parábola em questão. Então, essa áreazinha aqui, ó. Ok? Usando o eixo horizontal no nível do chão e o eixo de simetria na parábola como eixo vertical,
obteve a seguinte equação para a parábola. Aí, olha, ele te deu essa equação aqui, que é o que a gente vai usar para resolver o exercício. Y igual a 9 menos x quadrado, sendo x e y medidos em metros. Sabe-se que a área sobre uma parábola como esta é igual a 2/3 da área do retângulo, cujas dimensões são respectivamente iguais à base e a altura da entrada do túnel. Então, gente, essa parte aqui final é muito importante, porque é isso aqui que vai dar a solução. Ele falou o seguinte, ó, nesse caso aqui. Ele falou que a área que a gente quer, que é a área da parábola, é 2/3 da área do retângulo, ok? Só que você tem que entender o seguinte, aqui para a gente poder calcular, eu vou colocar aqui em cima, olha. A área do retângulo é base vezes altura. O que é a base? A base, ó, gente, essa partezinha aqui que eu vou tracejar de verde para vocês, ó. Isso aqui, ó, é a base. A gente tem que descobrir esse valor. A base, ó, para vocês terem uma ideia, daqui até aqui, esse pedacinho equivale a x. Então, a base vai ser 2 vezes o valor de x, certo? Então, a gente vai calcular o valor de x e vai pegar 2 vezes esse valor. A altura é essa partezinha aqui, ó, que eu vou tracejar de azul, que a gente tem que calcular. Então, ó, essa parte aqui é a altura. Então, a gente descobrindo esses dois valores, a gente consegue resolver o exercício. Então, vamos ver como que fica, ó. Ele te deu a equação, te deu? Ele disse que a equação é y igual a 9 menos x quadrado. Esse termo independente aqui, gente, vai ser a altura. Porque quando o x é igual a zero, a gente pega aqui, ó, o x igual a zero, que é esse pontinho aqui, ó, o y vai dar 9. Então, ó, vou até escrever. Para h de altura. Então, você vem aqui e pega x igual a zero. Então, se eu tenho x igual a zero, eu vou ter que, nesse caso, o y vai ser igual a 9 menos x. O x não é zero? Então, 9 menos zero. Logo, y igual a 9, que é a altura. Ok? Então, determinei a altura. A altura vale quanto? 9. Então, eu vou escrever aqui do lado. A altura é igual a 9. Mas eu preciso da base, né? A base aqui do lado. Então, como que vai ficar a base? Vou escrever de verde para a base, olha. Para B, que é a base. A base, gente, para você determinar a base, o y ele tem que ser zero, ok? Quando o y é zero, a gente determina o valor da base. Então, eu vou colocar aqui, ó, y igual a zero. Quando y é igual a zero, x vale quanto? A gente sabe que a equação parabólica aqui, que a gente está trabalhando, diz que 9 menos x quadrado é igual a y, ok? Então, 9 menos x quadrado tem que ser igual a zero. O y não é zero. Então, eu vou ter que x quadrado é igual, esse 9 positivo passa para cá, menos 9. Aí, olha, eu vou multiplicar aqui por menos 1. Então, eu vou ter que x quadrado é igual a 9. Como que eu resolvo isso? Tira a raiz. Então, vai ficar raiz de 9 aqui. X é igual a 3. Então, x é igual a 3. A gente determinou o valor do x, né? Só que a base aqui, ó, é 2 vezes o valor do x. Porque se a gente fosse marcar aqui os pontinhos, só para vocês entenderem melhor, esse ponto aqui seria o 3 positivo, esse aqui o 3 negativo. Né? Essa distância aqui é 2 vezes o x. Então, no caso, 6, certo? Então, a gente volta aqui e determina o quê? Que a base é 6.
Então, ó, 6. Então, agora eu tenho condições, né, de calcular a área do retângulo. Vai ser o quê? A base, 6, vezes a altura, 9. Então, a área do retângulo é igual a 6 vezes 9 dá 54, né? É isso? 54. Então, vai dar 54. Aí você pensa, vai ser a letra E, né? A letra E tem 54. Mas ainda não, ó, gente, porque aqui eu tenho que jogar nessa fórmula para a gente deduzir o resultado final. Então, a área na parábola ali que está me dando é 2/3 da área do retângulo, que eu cheguei que é 54. Ok? Então, nesse caso aqui, ó, vai dar quanto? 2 vezes 54, 108. Eu multipliquei aqui em cima. Dividido por 3. Então, nesse caso aqui, ó, a área da parábola é 108 por 3. Não sei. Coloco aqui, ó. 108 por 3. Cabe um 3. 3 vezes 3, 9. Né? 9, aqui eu peguei o 10. 9 para 10, 1. Baixa esse 8 aqui, né? Cabe quanto? Cabe um 6, né? 6 vezes 3, 18. Para 18, nada. Então, ó, deu 36. 36. Então, resposta desse exercício, letra C. Letra C de casa. Um exercício que não é tão simples assim, você precisa ter uma sacadinha para poder interpretar ele, mas isso é Enem, né, gente? Tem que se acostumar, Enem é assim mesmo. Vamos fazer mais uma? Olha, questão de número 3 fala o seguinte. Um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura no interior dessa estufa, em graus Celsius, é dada pela expressão. Então, essa expressão aqui, ó, que a gente vai usar para resolver o exercício. Ok? Destacar ela aqui. Em que H representa as horas do dia. Sabe-se que o número de bactérias é o maior possível. Ó, gente, o maior possível quando a estufa atinge sua temperatura máxima, e nesse momento ele deve retirá-las da estufa. A tabela associa intervalos de temperatura em graus Celsius com as classificações. Aí ele te deu aqui as classificações, né, conforme a tabela. Quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, a temperatura no interior da estufa está classificada como. Então, basicamente, você tem que encontrar, pessoal, aqui a maior temperatura, ok? Então, ó, eu vou escrever aqui a equação para a gente ver o que a gente pode tirar aqui de informação. Ele te deu essa equação aqui. É uma equação quadrática. TH igual menos H ao quadrado mais 22H menos 85, certo? Aqui, gente, esse exercício é um exercício que envolve ponto de máximo, ok? O que é o ponto de máximo? Numa equação quadrática, o ponto de máximo é isso, ó. Eu vou escrever aqui nessa parte para vocês entenderem melhor. Então, vou escrever aqui, a gente está atrás do máximo da função. Ele falou em temperatura máxima, né? O ponto de máximo, você tem dois pontos. Você tem o xv, que é menos b sobre 2a, e você tem o yv, né? Que é menos delta sobre 4a. Beleza? Aqui, gente, você tem que descobrir se a gente vai usar o x ou o y. Nesse caso aqui, como ele quer a temperatura, ó, eu vou até escrever aqui em cima a equação quadrática, a fórmula dela para a gente comparar.
A fórmula da equação quadrática é y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Ele quer a temperatura máxima. A temperatura aqui é o mesmo que o y. Então, quando a gente vai calcular o ponto de máximo, a gente está procurando o YV. É isso que a gente está procurando aqui, certo? Então, ó, um bugzinho aqui. Então, a gente vai procurar o valor do YV para resolver esse exercício. Então, olha, eu quero achar o YV que vai representar a minha temperatura. Então, ó, YV é menos delta sobre 4A. Então, aqui a gente tem que encontrar o valor do... Deixa eu colocar aqui um pouquinho para baixo para ficar melhor. Colocar aqui, olha. Então, olha, YV é igual a menos delta sobre 4A. A gente tem que encontrar o valor do delta. Do A, para a gente determinar, é fácil. Você vem aqui na equação, olha. Eu tenho o A, o B e o C. O A é o número que acompanha o H². Nesse caso aqui é menos 1. O B é 22 e o C é menos 85, certo? Aí o que a gente vai fazer? O A você substitui aqui menos 1. Agora o delta eu tenho que determinar, certo? Eu vou determinar o delta aqui mesmo, olha. Fica melhor. Fica delta é B ao quadrado menos 4AC. Eu vou apagar esse YV aqui, depois eu reescrevo ele cá embaixo. Senão vai tomar o espaço da resolução. Então, ó, nesse caso aqui, eu tenho que o delta, ele é B ao quadrado, o B não é 22, então 22 ao quadrado, menos 4, que multiplica A, que é menos 1, vezes o C, que é menos 85, conforme a gente vê ali, certo? Aí, quanto que vai dar isso? Delta vai ser 22 ao quadrado, aqui, ó, gente, 22 vezes 22. Vamos multiplicar aqui para a gente ver quanto que dá. 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Então, a gente soma tudo, né? 4, 8, 4. Desse número aqui. Então, eu venho aqui e coloco, ó, 484. Menos com menos é mais com menos dá menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 85 é 340, ok? 340. Então, eu vou ter que delta vai ser... efetuando essa subtração aqui, a gente chega no valor equivalente a 144. Esse é o valor do delta. Agora sim, ó. Eu vou vir aqui e vou reescrever o YV. O YV é o quê? Menos delta sobre 4A. Então, YV vai ser igual menos, o delta deu 144, então 144 dividido, pegar aqui o negócio para fazer a divisão, dividido por 4 vezes o A. O A é quanto? Menos 1. Então, temos que YV será menos 144 dividido por menos 4, né? 4 vezes menos 1 é menos 4. Então, menos 4 aqui. Logo, temos que YV será igual, menos com menos é mais, 144 por 4 dá 36, ok? 36. Só que esse YV, como eu tinha falado para vocês, ele equivale ao TH. Então, é o TH que a gente estava procurando, né? TH é 36.
Olha aqui na tabela, ó, gente, tem esse intervalo de 30 a 43. O 36 está aí no meio, ok? Então, 36 está nesse intervalo aqui, ó. E esse intervalo aqui é o que? Alta. Qual a opção que tem alta? Letra D. Então, resposta do exercício, letra D, certo? Então, eram essas aí as questões. E a gente vai tirar as dúvidas de vocês quando a gente tiver um momento de interação ao vivo, ok? Então, tentem refazer essas questões aí que vocês vão conseguir aprender. Tem que seguir o passo a passo para chegar aí o resultado correto.